A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Hoje estamos aqui com o nosso programa Nós Servimos, mais uma vez sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar um biólogo, Glauco Zeferino, que vai falar aqui conosco, vamos trocar umas ideias sobre vegetação, sobre plantação, sobre problemas que realmente têm afligido aí a nossa cidade, com essas quedas repentinas de árvores aí, com vento, mas não é só o vento, né? Vamos bater um papo aí sobre isso. Bom dia, Glauco. Bom dia. Glauco, eu gostaria que você se apresentasse e me dissesse nessa apresentação o trabalho que você desenvolve. Tá. Bom, como ele já me apresentou, sou o Glauco Zeferino, sou biólogo. Hoje eu estou exercendo um trabalho que poucas pessoas conhecem, que é dentro da ecologia de estradas. Desde a minha formação, eu sempre me especializei na área de fauna. Tenho um pouco de conhecimento de flora também, como eu vou passar aqui, mas desde que eu me formei, a minha atuação é com fauna. E hoje eu trabalho com resgate de fauna atropelada. Certo, perfeito. Ô Glauco, por que você escolheu biologia? Eu costumo dizer que é a biologia que me escolheu. Eu acho que a biologia é uma matéria do qual desperta quem é curioso. E eu sou muito curioso. Eu sempre quis entender como tudo funcionava, desde um equipamento até algo natural. E eu tinha mais apreço por entender como a água chegava dentro de um coco, por que a joaninha era pintadinha, por que tinham borboletas que ficavam camufladas. E aí eu fui desenvolvendo esse interesse, né? Sempre gostei muito de animais, fiquei em dúvida entre biologia e veterinária. É um sonho que eu tenho ainda fazer medicina veterinária, mas na ocasião optei pela biologia. Quais as atribuições de um biólogo? O biólogo, ele tem atribuições científicas e técnicas, né? O biólogo, ele tem a intenção de difundir o conhecimento através de artigos científicos e utilizá-los, esse conhecimento, de forma técnica, para uma melhor contribuição com a sociedade. Um biólogo, ele pode estar dentro de um laboratório, né? Fazendo análises clínicas, ajudando com a saúde das pessoas, né, dos seres humanos, como pode estar num laboratório analisando animais, dentro de museus, né, ou dentro da floresta, que é o que eu mais faço, avaliando a saúde ambiental do local e dos animais de entorno. Certo. Quais são as espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, particularmente aqui na Serra do Mar? Dizer quais são ou quantas são ainda é muito complicado. A Mata Atlântica, né? Uma diversidade grande, né? É uma diversidade grande, ainda estão sendo estudadas. A respeito de fauna, vários animais são descobertos a cada ano, descobertos e redescobertos, né? Existem animais que são ditos como ameaçados de extinção, extintos, e depois a gente encontra eles novamente. Mas voltando às árvores, às plantas, nós não sabemos o número exato de plantas, né? Estima-se cerca de 20 mil espécies de plantas, incluindo desde o extrato arbóreo, como até os arbustos também, né? As plantas mais baixas, briófitas, que são as rasteirinhas. E nesse contexto nós temos mais ou menos 20 mil espécies. Dessas 20 mil, 8 mil são endêmicas. O que isso significa? Endêmico é que só existe na Mata Atlântica. Legal isso. Ou seja, quando você diz que uma espécie é endêmica do Brasil, é que só existe no Brasil. Certo. E aí, dentre as 20 mil espécies de plantas que nós temos na Mata Atlântica, 8 mil só ocorrem aqui na Mata Atlântica. Legal. E uma coisa que é curioso dizer também, né, é que a cobertura vegetal da Mata Atlântica, né, inicial, hoje só temos 8%. Então, só 8%? Só 8%. Cerca de 8%, né? Existem estudos que apontam 7%, existem outros que apontam 9%, mas a maioria aí é 8%. Isso é sinal que houve uma devastação, então, muito grande. Muito grande, né? E isso tem um contexto histórico, desde a questão da extração do pau-brasil,
como para a produção da cana-de-açúcar, enfim, do café, e obtivemos esse resultado que é lamentável. E hoje a gente tenta cada vez mais frear isso. A Mata Atlântica pega os estados do Espírito Santo. Exatamente. Pega o Espírito Santo, vem do Paraná, vem descendo toda a região costeira, São Paulo, Paraná, e está parando ali no Rio Grande do Sul, iniciando no Rio Grande do Sul. Certo. Ela avança para o interior do país, nesses estados? Não avança. Só litorânea mesmo. Isso. É a mata que está de frente para o Oceano Atlântico, né? Perfeito. Quais são as espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, particularmente aqui na Serra do Mar? Isso é o que nós acabamos de perguntar, né? Então vamos ver, as árvores que compõem a paisagem de Petrópolis são próprias não só do nosso solo, como ao nosso clima. Quer dizer, elas se prestam. Sim. Aí essa resposta eu vou dar uma dividida nela, tá? Então, avaliando o mapa de Petrópolis, né, a gente vê que o Petrópolis é uma cidade que eu particularmente amo, e um dos motivos é pela conservação, né? Petrópolis tem um relevo que não contribui muito para nada, né? Para nada, com a urbanização, né? Exatamente. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade de expandir, né, na cidade, né? Porque o relevo não contribui com essa expansão urbana. Então, por esse motivo, a maior parte da cobertura vegetal que nós temos em Petrópolis é adequada para o clima, é adequada para o relevo, né? Entretanto, a parte urbanizada, né, a parte que teve uma interferência antrópica, ou seja, uma interferência do homem, para fim urbanístico ou exploratório, já sofreu um certo impacto. Então, essas espécies já não conseguem desenvolver da forma que desenvolveriam na natureza. Né? Então, para o centro de Petrópolis, nós temos espécies que não são adequadas, né? Eu não iria pontuar quais e nem os locais, porque aí eu acho que entraria mais num quesito mais técnico de engenharia florestal. Mas nós sabemos que temos espécies exóticas por questões culturais, né? No passado, muitas pessoas plantavam com o intuito, às vezes, de ajudar, mas aí plantavam uma árvore que não era daquela região, ou alguém que trouxe de fora. Certo. Porque eu acho que as árvores que estão dentro do museu, talvez essas sejam realmente árvores nativas. Ou ali já não tem, já existiu a mão do homem também. Já existiu a mão também. Do homem ali também. Já existiu a mão do homem, né? Tanto para flora quanto para fauna também. Ali tem alguns animais que estão causando impacto grande na nossa fauna e que não deveriam existir, mas ao longo da história o homem faz um manejo inadequado e a gente vai estudando e aprendendo cada vez mais com os nossos erros e tentando amenizar isso. Esse aqui é o grande problema, né? Onde o homem bota a mão é triste, exatamente. É complicado, né? Qual a importância da vegetação para amenizar o calor e as inundações? Tá, então eu vou responder primeiro para amenizar o calor e depois eu vou falar um pouco a respeito das inundações. Para amenizar o calor, vamos imaginar assim, para ficar um contexto bem fácil, que a copa das árvores funcionam como uma sombrinha. Perfeito. Tá? Então, a primeira forma de amenizar o calor é evitando que a radiação solar pegue no solo e que, de certa forma, volte emitindo calor. Né? A gente sabe, quando a gente pisa num asfalto muito quente, a gente sente aquele calor voltando. Então, a árvore ameniza, primeiramente, esse direcionamento da radiação solar. Ela absorve a radiação solar, evitando que ela diminui o impacto do calor. Exatamente. Né? Que bate no solo, o solo aquece e reflete esse calor. Então a árvore, esse é um dos motivos. A outra forma é que as árvores, né, através da fisiologia dela, fazem um processo chamado evapotranspiração, que é o quê? Absorver a água do solo e eliminar pelas folhas. Quando a gente, às vezes, desce a serra, né, de manhã, e a gente vê como se fosse aquela neblina por cima da árvore, aquilo é umidade, né, que as árvores estão liberando. Existem árvores que não são daqui, tá? São da Amazônia, são árvores enormes e com copas enormes, e os estudos apontam que liberam até 300 litros de água
por dia. Que então, coisa. uma árvore consegue, através da evapotranspiração, tirar do solo e liberar em forma de umidade. Isso também ameniza o calor, a umidade que a árvore libera. Uhum. E a respeito das inundações, né? As árvores, elas têm um papel muito importante por causa das raízes, tá? O que as raízes fazem? Primeira coisa, absorve água, tá? Então, quando a raiz absorve a água, ela está tirando a água daquele solo. Uma outra coisa interessante para falar é que como a copa da árvore protege aquele solo não fica tão compactado. Então, a árvore consegue escoar de uma forma melhor, né? Quando você tira a árvore, o solo tende a ficar mais compactado, tá? Porque o sol incide ali de forma direta. Vamos dizer, ele endurece mais. Ele endurece, né? o solo. Para que os ouvintes possam entender melhor. Exatamente. Fica endurecido o solo. Fica endurecido, né? o solo, e a água não consegue penetrar uhum. pelo solo e não consegue atingir o lençol freático. Certo. Então, quando você tem a árvore, você tem sombra, o solo fica mais arenoso, choveu, a água consegue percolar. Parte dessa água é induzida pelas raízes para o lençol freático, que é para onde a água deveria ir. Uhum. Parte é absorvida pela árvore. Então, se você tem uma área que não tem árvore, o solo tende a ficar mais compactado, mais duro. A água vai penetrando de forma muito lenta, causando um peso naquela terra. A própria chuva, né, o físico da chuva batendo, a água batendo na terra, provoca rachaduras. Então você vai ter um solo com rachaduras e com peso, e aquela água não está chegando no lençol freático. Aonde deveria penetrar para justamente... Exatamente. Então, para onde que vai aquela água? Então, é emitida para a cidade, né? E os rios não conseguem suportar aquela demanda. Desce justamente as encostas. As encostas. Aí provoca a erosão realmente na terra e Exatamente. Quando não vem tudo junto por Exatamente. causa disso. Essa seria talvez a principal causa dos desmoronamentos, dos desbarrancar tudo aí, cair tudo aí na cidade? Sim, pode ser. Como a gente estava falando, o relevo da cidade propicia isso não, né? É um relevo adequado. Então, quando for fazer... A gente também tem muita moradia ilegal. É lógico, nós vamos chegar nesse ponto já. E por isso que é interessante avaliar muito bem, né? A gente vai chegar nesse ponto e estudar aquele local, conhecer e não desmatar. Exato. Porque, como eu expliquei, as árvores, muitas das pessoas às vezes acham que não é interessante ter, mas ao longo da conversa a gente vai vamos ver provar aí a necessidade delas. Exatamente. Né? Árvores morrem ou não crescem como se espera delas por algumas causas, tais como alagamentos, incêndios provocados, geadas. Isso é verdadeiro, Glauco? É verdadeiro. E aí eu vou explicar o porquê. Eu vou usar um termo técnico aqui e vou explicar, tá? Nós chamamos de plasticidade ecológica. O que seria a plasticidade de um indivíduo? Vamos considerar um indivíduo, uma árvore, tá? De uma determinada espécie. Aquela árvore, ela suporta uma variação de temperatura. Então, digamos que aquela árvore suporte de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, ela tem uma plasticidade pequena. Ela tem uma capacidade de suportar uma variação pequena, tá? E existem espécies que suportam variações grandes. Dentro desse contexto, né, de geada, incêndio e alagamento, são situações extremas. E existem espécies de árvores que não têm uma plasticidade tão grande, ou por serem exóticas, ou porque foram plantadas de forma inadequada, no local inadequado. Então, quando você pega... Existem árvores que suportam incêndio, existem outras que não. Então, as árvores que suportam incêndio, elas têm uma plasticidade maior para o incêndio, para a temperatura alta. E essa plasticidade pode ter várias variantes. Temperatura, alagamento, condição do solo, pH... E aí a gente tem que avaliar a plasticidade de cada indivíduo para cada local. Inclusive da própria árvore em si. Quando você diz o indivíduo aí, é a árvore. É a árvore, o indivíduo, quando eu falo o indivíduo, é a árvore. Né? O plantio não deve ser só de árvores. O que é mais importante para um reflorestamento? Então, o reflorestamento, muitas das vezes as pessoas consideram que reflorestar é simplesmente plantar árvore. Plantar árvore, né?
Eu vejo alguns erros e às vezes as pessoas não entendem o manejo do biólogo, né? O manejo do botânico, do engenheiro florestal, que muitas das vezes é retirar algumas árvores. As pessoas pensam, mas eles não deveriam... Tá plantando? Estão tirando, pô. Só que às vezes a árvore causa um impacto, né? Para a biodiversidade como um todo. Às vezes a árvore que não é daquele local compete com outras que deveriam estar nascendo naquele local. Perfeito. Tá? Então, e elas aí atrapalham este nascedouro. Isso. Né? E às vezes é uma árvore que, por exemplo, alimenta um determinado tipo de ave, né? Uma espécie de beija-flor. Aquela árvore é nativa. Ela deveria existir naquele lugar. E aí você planta um monte de jaqueira em volta. As jaqueiras vão competir com a árvore nativa. Certo. Que não vai conseguir desenvolver, né? Vai morrer e daqui a pouco aquele beija-flor não tem mais alimento. Então o manejo tem que ser trabalhado, tem que ser estudado. Mas voltando a o que é mais importante, eu acho que o mais importante no reflorestamento é você selecionar de forma adequada as espécies que vão para aquele local. Tá? Então você vai reflorestar um local, não é simplesmente plantar árvore. Existem árvores que têm um papel na natureza que é justamente cair, para abrir clareira para nascerem outras. Existem árvores que têm um crescimento rápido para proporcionar sombras para que outras de crescimento mais lento consigam crescer. Então, cada espécie tem um papel. Você estudando isso direitinho, você consegue selecionar a espécie para aquele local e para aquele objetivo. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta fora do contexto, mas só por uma simples curiosidade. Vê-se muito plantações de ipês em Petrópolis. Sim. O IP se presta aqui em Petrópolis? Sim. O IP, a gente vê muito IP com o intuito de paisagismo, né? Certo. E o paisagismo o paisagismo é outra questão que tem que ser estudada. Por exemplo, eu estou com uma muda lá em casa de guapuruvu, que é uma árvore que eu acho linda, acho particularmente linda, e eu estou pensando onde vai plantar, porque ela está crescendo e eu tenho que arrumar um local para plantar essa árvore. Eu não posso plantar na calçada da frente da minha casa. Por quê? Porque é uma árvore que tem um crescimento rápido, ela chega aos 20, 30 metros, e ela tem uma densidade, a madeira dela é de uma densidade baixa, ou seja, ela quebra facilmente. Certo. Tá? E dentro da floresta, ela tem esse papel. Mas na cidade... Mas aí ela está protegida por outras árvores, né? Exatamente. Ela tem o papel de crescer rápido, proporcionar sombra para outras árvores de crescimento mais lento. Tá? Ela chega a crescer a 3 metros por ano. Então ela cresce bastante rápido, proporciona sombra e depois ela vem a tombar depois que as outras já estão estruturadas. Isso na floresta se aplica muito bem. Agora, eu fazer isso na cidade não. Lógico, não. O IP, como você perguntou, é uma planta que funciona muito bem com paisagismo, mas ela tem que ter um trato, ela tem que ter um cuidado, porque ela tem que estar sempre em manutenção da altura. Certo, porque senão ela também... Exatamente, terá porque problemas, senão ela né? pode dar algum problema. Então Perfeito. Tem que ter a manutenção. Vemos bem no centro da cidade, aqui da nossa cidade, na Praça Dom Pedro, por exemplo, árvores ali plantadas, né? O mesmo acontece em todo o centro histórico, onde existem algumas árvores que há décadas estão ali. No entanto, também vemos problemas como raízes expostas ou locais acimentados em torno dessas árvores. Isso não cria um prejuízo para elas, Rodolfo? Sim, com certeza. Porque a gente vê, às vezes, uma árvore monstruosa, tadinha, ela está ali cercada por cimento, por tudo quanto é lado, ou então por pastilhas, etc., uma série de coisas. Isso não vai criar um problema? Exatamente. Eu vou falar de alguns problemas que essa árvore está sofrendo, tá? Às vezes eu uso alguns termos técnicos, mas aí mas a gente traduz, a gente tenta traduzir aqui. Na floresta existe algo chamado serrapilheira. O que é a serrapilheira? É toda a folha que cai no solo, é o cocô do passarinho, aquele extrato que a gente pega quando vai numa trilha, aquele bolo de folha que está por cima do solo. O humus. O humus, né? Não é bem o humus, mas sim, é como se fosse ali, faz parte da serrapilheira. O que é isso? São os nutrientes que estão sendo reciclados. Então, aquela árvore, a folha cai. Aquela folha apodrece. Um passarinho vem, defeca. Aquilo é nutriente, urina. Enfim, aquela terra preta é chamada de serrapilheira, aquele primeiro extrato. A gente não vê isso
na cidade. Por quê? Porque em volta está tudo cimentado. Exatamente. Então não há uma reciclagem de nutrientes para aquela árvore. Aquela árvore, um dos problemas, já deixa de absorver nutrientes, tá? Outro problema, a água não consegue percolar, né? Ou seja, ser absorvida pelo solo de forma adequada. E aquela árvore recebe menos água na raiz. Certo. E um outro problema é a estrangulação, né? A raiz, ela desenvolve de acordo com o porte da árvore, né? Sendo que a gente tem árvore que a raiz, né, a natureza, induz a raiz para um determinado tipo de solo. Se você tem um solo que é muito compactado, pelo cimento, pelo peso, que não recebe nutrientes e não recebe água da chuva, essa árvore com certeza não está absorvendo nutrientes, não está se fixando da forma que se fixaria numa floresta, e aí tem que se avaliar como está o estado de saúde da árvore. E aí existem pessoas, né? Existe um corpo técnico que trabalha com avaliação fitossanitária. O que seria isso? Estudar a saúde da árvore. A saúde da árvore. Essa avaliação deve ser feita de forma periódica. Não sei se de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, vai depender da espécie, do local, do desenvolvimento. Certo. Porque a gente vê muitas dessas árvores estão até estourando o próprio solo, né? Às vezes arrebentam o cimento, porque elas querem, as raízes vão se desenvolvendo, né? E elas vão procurar um lugar para sair, né? Vão procurar um lugar para sair. Porque realmente não... Algumas raízes, né? Algumas raízes acabam destruindo a cidade. Exato. Podendo causar que uma pessoa tropece. Exatamente isso. O que não é o ideal, né? Então, solta a criança na praça aí, a criança tropeça naquelas raízes, né? Porque é um perigo. Então é interessante que tenha um corpo técnico avaliando a saúde das árvores, porque provavelmente algumas dessas árvores ainda existem jeito. Por exemplo, fazer uma abertura em torno da raiz, fazer um canteiro maior para ela. Certo. Outras, isso é uma boa ideia. Outras provavelmente não. Tem que ter adubação, né? A gente está pegando... É como se fosse um animal, né? O nosso animal a gente leva no veterinário, a gente cuida constantemente, se estiver doente a gente trata. As árvores deveriam ser da mesma forma. Da mesma forma, né? Ervas daninhas estão agarradas aos caules de muitas árvores. Isso pode ser um perigo iminente? Pode, né? Quando a gente fala erva daninha, e existe também... Tem as trepadeiras também, né? Trepadeiras, tem uma coisa que aqui em Petrópolis tem muito, né? Que é aquelas... Erva de passarinho. Erva de passarinho, não, mas também tem uma planta que todo mundo gosta muito, acha bonito, que até é decorativa. Como é que é o nome? Não me ocorre agora. Bromélias. Bromélias. Porque as bromélias nascem grudadas nos caules das árvores. Exatamente. Elas também não prejudicam a árvore ou não? Então, aí a gente vou explicar um pouco. Bromélias, eu sou um amante de bromélias, né? Lá em casa tem muito. Acho lindas, realmente. E o que acontece? O que ocorre? As bromélias, elas são... toda planta que nasce, depende de outra, nasce presa num caule, a gente chama de epífita, né? Ela está presa em outra. Então a bromélia é uma epífita. Sendo que as bromélias têm um desenvolvimento coerente com a vida da árvore. É um desenvolvimento adequado. Então ela não chega a prejudicar tanto, né? Ela absorve nutrientes, na verdade, da água que cai dentro daquele copinho dela. Ela só usa a árvore para se fixar. Certo? Ela não suga da árvore absolutamente nada. Não. Já a erva do passarinho, né, a erva de passarinho, que tem aqui na cidade e que deveria ter um manejo para ser retirado, é uma erva de crescimento muito rápido, então ela toma as árvores muito rápido. Ela tem esse nome porque os passarinhos utilizam para fazer ninho. Certo. Né? Então ela tem um crescimento muito rápido, ela se prende ao tronco das árvores e vão aos poucos absorvendo a seiva daquela árvore. Então elas sugam o alimento da própria árvore. Da própria árvore. E aí vamos voltar um pouquinho e lembrar a condição. A gente tem uma árvore que não está absorvendo nutrientes, que está com a raiz sendo apertada pelo solo, pelo cimento ou pelo asfalto, que não está recebendo a água da chuva naquele solo e que o pouco de nutriente que ela consegue absorver, parte dele ainda está sendo sugado pela erva de passarinho. Muita malvadeza com a árvore, então, coitada. As árvores, é natural que algumas não suportem
isso por anos, né? Lógico, não resta a menor dúvida. Ô, Glauco, as encostas da nossa cidade estão sendo escarpadas não pela erosão, mas pelo próprio homem. Quais os desafios para regenerar ou, ao menos, minimizar os efeitos dessa devastação? A gente olha para os morros da nossa cidade, a gente fica assustado. Você é novo ainda, não há de se lembrar, mas eu já tenho um pouquinho mais de idade que você. Eu sou da Angélica para cá, mas de qualquer maneira mais velho que você. A gente passava ali naquela região chamada de Piquenique, ali no início da União Indústria. Olhava-se lá para aqueles morros, né? Só se via árvores. Hoje a gente olha, só se vê luz, se for à noite. Se for de dia, a gente vê que casas trepadas praticamente, uma em cima da outra. Eu até costumo brincar que o Petropolitano tem complexo de cabrito montês. Porque não é possível um troço desse. A gente fica horrorizado de ver como é que as pessoas conseguem construir uma em cima da outra. Isso eu acho que é uma temeridade que não tem tamanho, né? Mas é preciso regenerar um pouco essas áreas que até as próprias, que a própria natureza às vezes desgastou e devastou, como a gente viu agora lá no Quitandinha, por exemplo, apesar que aquilo é uma pedra. Mas é uma pedra, mas tem vegetação. Tem vegetação. Então, como vamos resolver isso? Como é que a gente pode regenerar determinadas áreas que foram escarpadas, que foram destruídas, que caíram, enfim, houve uma demolição ali pelo próprio homem ou pela própria natureza? A primeira questão aí, eu acho que a gente tem que ter uma iniciativa de educação ambiental muito grande. Então, por exemplo, isso que você está fazendo no rádio é educação ambiental. Exato, a gente está passando a educação do meio ambiente para as pessoas. E muitos desse conhecimento as pessoas às vezes não têm. Exato. Acho que vou plantar uma grama. Aqui. Não é assim, né? Vou plantar aqui um abacateiro, vou plantar jaca e bananeira e acha que isso não vai ter impacto e faz de forma inocente. Ou então, vou construir minha casa ali, vou limpar aquilo tudo ali atrás e vai ter como eu morar ali e viver bem. E aí a natureza responde de outra forma. E como? Né? Então, a educação ambiental, eu acho que é fundamental. A gente costuma dizer que a gente só protege aquilo que conhece. É lógico. Né? E a educação ambiental deve ser levada já a começar para as crianças aprenderem tudo isso que eu venho falando, para os adultos, para toda uma comunidade, mostrar como acontece e também ter uma fiscalização mais intensa. Uma outra forma de conseguir isso é procurando os técnicos, né? Eu vou dar um exemplo só de um trabalho que eu conheço, que eu acho super interessante, que ele foi elaborado pela Luciana Barreto, que trabalhou na UERJ, que ela utilizava o lodo de esgoto. Então a gente tem uma concessionária, né, que trabalha com esgoto. Esse esgoto, depois de tratado, ele deixa como dejeto um lodo. E esse lodo de esgoto geralmente é descartado. Então ela pegou esse lodo de esgoto, estudou, viu que ele era rico em nutrientes. O que ela fez? Utilizou na recuperação de áreas degradadas. Ela utilizou o lodo de esgoto para recuperar mais rapidamente áreas degradadas. No caso que ela trabalhou, foram áreas degradadas pela mineração. Então a mineradora desmatava uma área para usufruir daquele produto e depois tinha que recuperar. E o lodo de esgoto demonstrou que servia como um ótimo adubo, um ótimo nutriente, né? Isso foi em Santo Antônio de Pádua que foi desenvolvido esse trabalho. Aqui em Petrópolis, eu acho que talvez valeria a pena buscar um corpo técnico como esse e tentar desenvolver projetos de estudos de recuperação de áreas degradadas, que cada ano que passa a gente vai aumentando o número de áreas degradadas e recuperando poucas. Exatamente, isso é que é o grande problema, né? Porque a cidade ela é constituída de morros. Exatamente. Né? Aqui em Petrópolis a gente anda no plano só na Rua do Imperador. Exatamente. Porque realmente a coisa é muito complicada. Você sobe, desce para tudo quanto é lado, quer dizer, são os morros que estão sendo comidos literalmente, né,
para poder haver construções para especulação imobiliária, enfim, para uma série de coisas. E a melhor forma que a gente pode resolver esses problemas é utilizar, né, do que a nossa cidade tem, mas de forma consciente, sabendo o local, sabendo o que plantar. É isso que eu acho que é o importante, saber o que plantar, né? E aí que entra a educação ambiental para poder fortalecer isso. Exato. Não basta plantar-se árvores, mas é necessário que se faça recompor a biodiversidade. Temos ouvido muito isso de alguns biólogos. Como é que a gente faz isso? Então, o que significa isso? Compor a biodiversidade. Se eu planto um monte de árvore aleatoriamente, sem nenhum estudo prévio de espécie, e eu tenho uma cobertura vegetal bonita, e eu falo, olha lá aquela floresta que bonita, às vezes a gente chama de floresta morta. Por quê? Às vezes você entra em locais que são floresta, tem aspecto de florestas, mas não tem nenhum animal. E os animais têm um papel fundamental na dispersão de algumas sementes. A gente sabe que a paca, que a cutia, são um dos maiores dispersores de sementes, morcegos e aves. Então, como se faz isso? Atraindo fauna para aquele local, porque a própria fauna ajuda na manutenção. Fauna, quando a gente fala, não é rato, não, porque rato essa cidade tem à vontade, né? Não é rato, não. Não é rato, não. Por exemplo, uma cutia que pega uma semente para comer depois, leva para um lugar, enterra e depois esquece, e aí aquela árvore nasce num outro lugar. O passarinho que come um fruto, depois defeca num lugar e nasce naquele local uma árvore. A natureza, os próprios animais ajudam, são os melhores ajudantes para compor uma floresta, para ajudar na construção dessa floresta. Então eu vou dar um exemplo interessante, né? Existe uma planta chamada pau-cigarra. Essa planta é muito utilizada na recuperação de áreas degradadas, né? Ou de uma determinada área, não precisa ser necessariamente degradada, porque ela atrai a fauna. Como que ela atrai a fauna? Tem o nome de pau-cigarra porque ela atrai a cigarra, tá? Ela atrai a cigarra por quê? Porque a cigarra, ela tem dois processos, tá? É o processo do qual ela é uma larva, e aí ela fica nas raízes, absorvendo a seiva dessa árvore. Depois que ela se desenvolve, ela vai para a árvore e começa a cantar, né? Para poder continuar o ciclo de vida dela. E aí o que acontece? Você planta essa árvore, você vai atrair cigarras. Posteriormente, você atrai tatus. Por quê? Porque os tatus gostam de comer a larva da cigarra. Posteriormente, você atrai um gavião, que se alimenta do tatu. Quando você vê, você tem de fato uma floresta. A floresta é como se fosse uma fábrica, onde tem as plantas, os animais e o clima, todo mundo trabalhando junto e mantendo aquela floresta adequada. E por isso que tem que fazer esse complexo de biodiversidade. Agora sim, eu acho que deu para o pessoal entender bem o que vem a ser a biodiversidade. Nós temos visto aí em Petrópolis, né? Alguns dias aí, nós assistimos um problema aí de onça lá no Parque São Vicente, né? Isso. Aparecendo lá. Porque realmente o homem está devastando tanto que as onças já estão começando Exatamente. a dizer, peraí, ou vocês param ou nós vamos invadir esse negócio. Exatamente. Aí, né? Falando um pouco, né, dessa onça, eu trabalho com uma equipe de fauna, né? Nós tivemos o prazer de conseguir fotografar uma onça numa região aqui de Petrópolis, através de câmera trap, né? São armadilhas, é uma câmera que fica escondida no mato. Quando um animal passa em frente, ela fotografa. Eu tenho visto muito isso no Animal Planet. Isso. E a gente teve a sorte de ter visto esses animais. Quando você vê um animal desse, que é topo de cadeia, você consegue dizer, né, que aquele local tem uma saúde ambiental boa. Por quê? Porque aquele animal é um animal que precisa de uma área grande para sobreviver, precisa de alimento para sobreviver, e tudo isso vem como se fosse uma escada. Então ela é o topo de cadeia, que come um outro animal que está abaixo, que o outro que está abaixo. Se a base não funciona, esse animal não sobrevive. Lógico. Então quando você encontra um animal desse, é espetacular, significa que a saúde ambiental do local está boa. Aquela onça me parecia um pouco magra, mas o fato de existir ela, da gente saber que os animais estão se reproduzindo, é muito
muito gratificante. Talvez ela também possa até ter aparecido devido ao desmatamento que está havendo na própria estrada, não? Sim. Então, sobre o desmatamento da rodovia, eu posso garantir que aquela onça não apareceu por esse motivo. Não. Porque eu trabalho na obra com impacto ambiental. Né? Uhum. Então a gente faz o quê? A avaliação antes da obra começar. Anos antes da obra começar, a gente já estudava a fauna. Uhum. Durante a obra, a gente continua estudando para ver como essa fauna está se comportando. Certo. Então a gente estuda anfíbios, mamíferos, aves, répteis, as plantas. E aí o que acontece? Não está tendo nenhum tipo de alteração. Quando a obra terminar, a gente ainda continua por cerca de 3 anos estudando a fauna, para ver se causou alguma coisa. Algum impacto, né? Pelos carros se movimentando, enfim. Certo. Vamos fazer uma paradinha aí para o nosso intervalo, a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos de volta aqui com o nosso programa Nós Servimos. Estamos entrevistando hoje o biólogo Glauco Zeferino, que está falando realmente sobre problemas concernentes à nossa vegetação nativa aqui da cidade e sobre soluções que poderão vir a ser viabilizadas dentro da nossa cidade. Ô Glauco, nós vemos muitas das vezes que áreas elevadas desabam fruto de encharcamento do solo. Uhum. E ninguém faz nada para a recuperação da área. Como agir nesses casos? Aí a gente, a população, acho que tem que cobrar cada vez mais do poder público. Eu vou bater naquela tecla de investimento educacional, de investimento em pesquisa. Petrópolis, cada cidade investe naquilo que necessita, né? Então a gente tem uma situação que é diferenciada de muitas cidades. Então eu acho que nós precisamos de um investimento na área de educação ambiental, montar um corpo técnico que possa atribuir, por exemplo, a saúde das árvores, que possa avaliar um determinado local. Então, eu acho que desse ponto educação ambiental junto com o poder público e utilizando técnicas, tecnologia. Tem muita tecnologia nova que a gente poderia estar usando. Em São Paulo, por exemplo, na questão das árvores, eles têm uma espécie de raio-x do qual eles colocam na árvore como se fosse um ultrassom, né? Uhum. E ele consegue ver como que está a saúde dentro da árvore, se está oca, se não está. Pois é, porque isso é tão importante, né, Glauco? Exatamente. Às vezes a árvore está ali, você acha, a árvore bonita, coitada, está oca e exatamente. Às vezes a folha está verde, ela parece saudável e por dentro ela está oca. E aí a gente só descobre que quando está oca, quando ela cai. Pois é, costuma às vezes cair na cabeça de alguém, né? Então acho que a base da resposta melhor seria investir em pesquisa. Certo. Qual a diferença em termos práticos entre desmatamento legal e ilegal? Tá. O desmatamento legal. A gente não deve ser nenhum dos dois extremos, tá? Nós não podemos ser conservadores a ponto de que temos que desmatar tudo porque a cidade tem que crescer e nem conservacionista a ponto de não desmata nada a gente que não pode crescer. Exato. A gente tem que trabalhar com o meio termo. Então, a população cresce, a população necessita de maior urbanismo, de rodovias, de pastagem, de agricultura. E para isso tem que ser feito um desmatamento dependendo da área. Então, quando você vê uma área que tem um potencial econômico, um potencial social, e você quer explorar, você utiliza o desmatamento legal. Certo. Geralmente, esse desmatamento legal, um órgão fiscalizador, seja o IBAMA, o ICMBio, o INEA, ele vai emitir uma licença dizendo quais são as condicionantes que você tem para explorar aquele local. Então, para você explorar um local, você vai desmatar, mas geralmente você tem que recuperar uma outra área. Perfeito. Para cada planta que você, dependendo do que o órgão exigir. Eu estou dando só um exemplo. O órgão pode exigir que para cada árvore que você tire
mais outras 3 daquela espécie tem que ser plantada num outro local. Se pegar uma espécie ameaçada, 10 tem que ser plantadas. Então existe isso, é o desmatamento legal. Então existe esse cuidado. Eu vejo, por exemplo, às vezes determinadas filmes, etc., o deslocamento de árvores em que alguns aparelhos hoje já conseguem penetrar, arrancar a árvore com raiz, com terra, com tudo, e transportá-la para outros locais. Nós temos isso aqui, por aqui? Eu desconheço. Aqui não temos, né? Somos muito atrasados ainda. O que significa o manejo sustentável das florestas permitido por lei? E aí, voltando só para concluir aquela resposta, aí esse que eu expliquei foi o desmatamento legal. O ilegal é a pessoa que desmata sem autorização de um órgão, simplesmente desmata. E o manejo sustentável. O manejo sustentável é você manejar, utilizar uma área para poder adquirir algum produto dela, tá? De uma forma mais sustentável, utilizando a própria floresta. Eu vou dar um exemplo de um manejo sustentável. Como chama? O agronegócio, do qual você consegue utilizar a floresta, tá? Então você tem plantas nativas, mas você planta um tomate, você comercializa aquele tomate, você não desmatou. Você utiliza a floresta como proteção, tá? Você tem que ter um controle do que está acontecendo dentro daquele ambiente, para que o que você esteja produzindo não dissemine de forma a prejudicar aquela floresta, e você mantém a floresta. Então você utiliza a floresta, você explora da floresta, mas de uma forma sustentável. Você não causa um impacto danoso àquele ambiente, àquele local. Perfeito. Qual o impacto ambiental dessa prática tida como legal? Então, o impacto é o que a gente vem estudando, e eu vou dar um exemplo de uma linha de transmissão, tá? Por exemplo, quando você vai construir uma linha de transmissão, que são aquelas torres grandes que passam... A gente vê pela estrada aí. Isso. Você participa de um desmatamento legal. Então é feito um estudo para saber quais espécies vão ser desmatadas, se tem espécie ameaçada, se não tem. Quando tem, é feito todo um manejo. Às vezes eles têm que mudar a área, né, dependendo da espécie. Causa um impacto? Causa. Mas geralmente esses impactos são mínimos. Por quê? Porque eles são estudados ao longo do tempo. Tá? Então a gente... Não é feito aleatoriamente. Não é feito aleatoriamente. Então quando você faz aquilo, você sabe que provavelmente uma população de anfíbio pode vir a diminuir, uma população de jacaré pode cair. Então o que você faz? Já deslocam aqueles animais dali e levam para uma área que eles se adequem. Você acompanha o crescimento antes, durante e depois da obra. Então os impactos acabam sendo mínimos. Às vezes acontece de você ver um impacto, né, causado que não era esperado. Um impacto sonoro, um impacto luminoso, que tudo isso a fauna e a flora responde também. Pois é, deixa eu te fazer 2 perguntas nesse contexto. Hoje se fala muito que a Amazônia está sendo desmatada, não sei o quê, e que nosso clima, principalmente o clima da região sudeste, através das correntes, está sendo afetado por este desmatamento da Amazônia. Isso seria verdadeiro? Teria base científica para isso? Sim. Existe base científica para isso. Muitas pessoas, né, falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Sim. Tá? Em parte é verdade, tá? Mas a gente sabe que as algas marinhas, elas conseguem fazer o processo de fotossíntese, liberando mais oxigênio, mais do que a floresta amazônica. Entretanto, a floresta amazônica, como eu falei, existem árvores, espécies de árvores na floresta amazônica que liberam 300 litros de água por dia para a atmosfera. Então, essa liberação de umidade acaba acarretando que caem correntes e vem para o sudeste, vem para o centro-oeste. Então, quando você desmata lá, a umidade cai lá e deixa de chegar aqui. Agora, também a construção de Itaipu, porque talvez seja, às vezes, até coincidências que acontecem realmente, né? Mas aquela extensão toda que foi, vamos dizer assim, desmatada, ou que está submersa, né? Porque ela não foi desmatada, ela está submersa. Já morreu nessa altura, tudo afogadinho lá. Também teria contribuído para essa mudança climática, porque depois disso é que nós passamos a assistir muitas catástrofes, principalmente em Santa Catarina, no Paraná,
próximo àquela região justamente, né? Eu não sei dizer ao certo, porque... Sim. Não, isso é só uma curiosidade. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Porque diante o tamanho, né, da obra, se você comparar a obra com o ambiente como um todo, para mudar uma situação climática, tem que ser um impacto muito grande. E geralmente esses impactos, por exemplo, a poluição causa um impacto? Sim, mas é a longo prazo. Então nós hoje estamos correndo para cada vez mais diminuir a emissão de carbono. Não é porque ano passado a gente começou a emitir muito. A gente está emitindo há anos e anos. E aí causa um impacto. Isso que aconteceu aí em Mariana, né? O impacto ambiental é tão grande mesmo quanto se diz? É um impacto... tinham espécies ali que eram endêmicas de lá, como eu falei, ou seja, só existiam lá. Certo. E aí acaba acarretando na questão da cadeia alimentar que eu estava explicando. Então os peixes morreram, algumas aves ficaram sem alimento, migraram para outros locais, causaram impacto em outros locais. Então, assim, vai demorar muito para aquilo se recuperar. E se recuperar da forma que era. Eu acho... Muito difícil. Né? Muito difícil. Eles tiveram espécies... Quando você perde uma espécie, ela não volta mais. Não volta. Então... Na sua opinião, o que é indispensável em um projeto, Glauco? Então, o que é indispensável num projeto para mim? O planejamento, tá? Porque o planejamento é como você vai estruturar aquele local. Olha, a gente precisa fazer isso, tá? Então tem que ter um projeto para isso. Então a gente vai fazer dessa forma, nós vamos utilizar tais espécies, tais profissionais, vamos investir tanto. Isso para mim é uma das bases. A outra base seria a manutenção do projeto. Nós sabemos que existem muitos projetos por questões políticas, econômicas, enfim, de interesse público ou não. Existem projetos ótimos que começam e não acabam. O projeto acaba no meio do período, ou não temos dinheiro, enfim. E para finalizar, né, o terceiro pilar que sustenta essa minha tese é respeitar o relatório técnico. Porque às vezes o técnico escreve um determinado problema, avalia o problema, induz que o poder público deve tomar uma situação ou não, né? Nós temos exemplos aqui no Brasil de espécies que nós perdemos, né? Acabaram a população e os técnicos falaram, olha, se fizer essa obra aqui, essa espécie vai morrer. E fizeram a obra no local. Então a espécie morreu. Então respeitar o que o técnico diz, os relatórios que vão para o IBAMA, para o ICMBio. Porque às vezes tem outras variantes que podem ser feitas, né? Sim. E as pessoas às vezes por uma questão de interesse. Exatamente. Interesse e interesses, entre aspas, exatamente, aí acabam fazendo as coisas do modo deles. O desmatamento é um impacto ambiental isolado ou não? Não. O desmatamento ele ocorre em vários locais, por vários motivos, tá? Então, como eu citei, por exemplo, a gente tem o desmatamento no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, para produção de gado, agricultura, café, de forma legal e de forma ilegal, né? Quando é de forma legal, eu não costumo chamar de desmatamento, porque eu acho que quando é de forma legal, você está fazendo aquilo com um manejo sustentável. Certo. Então você mantém aquele ecossistema daquele lugar, Perfeito. Você transporta ele. Então o desmatamento é causado por vários motivos e para o nosso país é simplesmente inacreditável. Muitos países, a gente vê cada vez mais, eu que estou nesse meio, né? Eu vejo cada vez mais os gringos, os americanos, os ingleses vindo para o Brasil, né? É uma coisa que está movimentando dinheiro aqui no Brasil para fotografar aves, né? É a forma deles caçarem. Eles vêm com o equipamento fotográfico deles, vão para as florestas para fotografar espécies de aves raras, difíceis de se encontrar, e muitas das vezes a gente aqui não tem esse cuidado, não tem esse apreço. Quer dizer, não é só o desmatamento que dá um impacto ambiental. Não. Outras
a própria, às vezes, extinção ou desaparecimento de animais Sim. também provocam esse tipo de impacto ambiental. Sim, sim. Como eu falei, né? Às vezes você tira uma espécie de animal de um local pela caça, né? Infelizmente, e o que eu estou falando é com total certeza, em Petrópolis tem muita caça. É mesmo? Tem muita caça. Que coisa. Tem muita gente que... Essa caça seria ilegal, então? Sim, caça ilegal. Tem muita gente que vai pro mato para caçar passarinho, ainda hoje em dia. Ainda existe essa ignorância, né? Ainda existe uma espécie... Eu não vou citar o nome da espécie para não causar curiosidade mais, né? e tal, mas existe uma espécie aqui em Petrópolis que é muito caçada pelas pessoas que gostam de ter o passarinho, né, de forma ilegal, e que é uma espécie que está ameaçada de extinção. Meu Deus do céu. É tão bom a gente acordar com o som do passarinho, né? Exatamente. Deixa o bicho solto. Que egoísmo isso, né? Quais são os principais impactos ambientais que o meio ambiente sofre, Glauco? Hoje eu vou falar um pouco, né? Teve o desmatamento, né? Que a gente já abordou bastante. Um outro impacto, que é o que eu trabalho, eu gostaria de que as pessoas soubessem um pouco mais desse trabalho, difundir esse trabalho, que é o de atropelamentos de animais da fauna silvestre, né? Certo. A média hoje, no Brasil, a gente está perdendo todo ano 475 milhões de animais atropelados em nossas rodovias. Que isso? O trabalho que eu exerço, infelizmente, não são todas as rodovias que exercem, tá? Que é o monitoramento de fauna atropelada. O que a gente faz? A gente resgata os animais, os que sobrevivem, nós levamos para uma clínica veterinária, cuidamos, posteriormente soltamos. Os que vêm a óbito, a gente identifica qual é a espécie que veio a óbito pelo atropelamento, marcamos com ponto de GPS, onde foi o local do atropelamento, e dependendo do número de animais por ponto, a gente começa a aplicar as medidas mitigadoras, ou seja, medidas que venham evitar novos atropelamentos. E perder 475 milhões de animais por ano... É muita coisa? É muita coisa. Depois vem o tráfico de animais, né? A gente estima aí cerca de 12 milhões de animais que são retirados da natureza para o tráfico de animais, para a pessoa ter um animal. E eu não vou entrar no mérito de ter ou não ter um animal exótico ou silvestre em casa. Se o animal é silvestre, ele não tem que estar dentro da casa de ninguém. Isso é um absurdo, exatamente. Né? Existem aquelas pessoas que têm um apreço muito grande, que têm gabarito para ter animais, e essas pessoas acabam comprando os legalizados, né? Que são criados de forma a serem comercializadas. Pois é, mas esses animais podem ser criados em cativeiro. Sim, eles são criados em cativeiro. Aí esses animais, tudo bem, porque aí se você também... A destinação dele é essa, se você também for soltá-los na floresta, eles vão morrer. Exatamente. Né? Agora, a gente precisa realmente mudar a nossa maneira de pensar, né? O ser humano é de um egoísmo. A gente vê, às vezes, atropelamentos de animais na rua, as pessoas nem param, matou, deixa pra lá. O ser humano está ficando muito frio, né? Exatamente. E aí, já que tocamos nesse assunto, né, como eu trabalho na rodovia 040, e a população que utiliza essa rodovia, se atropelar ou se vê algum animal silvestre atropelado, você pode ligar para o 0800 282 0040 e informar que um animal silvestre está atropelado, mesmo que você passe de carro e veja, porque isso é muito importante para a gente. Lógico. Porque aí a gente colhe esses dados e começa a proporcionar um ambiente diferenciado para que evite novos atropelamentos. Perfeito. Árvores centenárias não se constituem uma ameaça, o Glauco? Então... A árvore tem um tempo de vida? Então, tem. E aí vai variar de cada espécie, né? Nós temos espécies que podem viver por 30 anos, tá? E podem apresentar um problema na cidade maior do que uma árvore que vive 200 anos e está na juventude dos seus 90 anos, né? Então, assim, dizer que árvores centenárias pode causar um problema é complicado. Por quê? Porque existem árvores que não chegam nem a 20, 30 anos e podem causar um problema maior. Perfeito. Então você tem que avaliar qual é a condição daquela árvore. Aquela árvore é para aquele local, está saudável? Está saudável, é para aquele local, não atrapalha de forma alguma. Então, mas tem 200 anos.
não está causando Tem problema, não tem problema. Em contrapartida, você pode ter uma de 20 anos que está num local ruim, que está cheia de erva de passarinho, está morrendo, está oca, e aí tem que ser removida daquele local para não causar um problema maior depois. Certo. Como e quando devem acontecer podas nas árvores, como essas árvores, por exemplo, que a gente tem aqui no centro da cidade? Então. Que a gente viu, teve um ano aí que nós assistimos a um troço que eu fiquei apavorado, que eu só vi depois galhos, só tinha umas coisinhas assim. Não sei como é que essas árvores resistiram, né? Tem uma época própria que deve ser feito, né? A época própria vai variar de acordo com a espécie. Mais uma Quer vez, dizer, não é todas as árvores. Exatamente. E cada espécie tem um desenvolvimento maior ou menor em determinada época do ano. Então, para cada árvore, você tem que ter um cuidado diferenciado para cada espécie de árvore, tá? Então, a poda, o primeiro estudo tem que ser feito isso. Fazer um levantamento de, por exemplo, quais são as espécies de árvores em Petrópolis, em quais ruas e quais são os locais que aquelas árvores deveriam estar. E aí você vai parear essas informações e vai ver isso. Então, a poda da árvore, o que acontece? Muitas das vezes que eu observo aqui, tá? Algumas concessionárias, né? Isso não só aqui em Petrópolis, mas como no Brasil todo, as concessionárias de energia, elas estão preocupadas com a energia e com a fiação. Com a fiação, Então, se vocês observarem aqui, hoje mesmo eu observei uma ali na Avenida Ayrton Senna, né, chegando no Quitandinha, próximo ao colégio, você tem uma árvore que ela tem a poda que é feita só de um lado, que é o lado que está o fio de alta tensão. O que você faz com isso? Você faz um contrapeso para o outro lado. Exatamente. Então a árvore acaba pesando para o outro lado. Exato. Né? E aí a gente vai juntar com tudo que a gente já falou de que as árvores sofrem aqui, você está propenso a um acidente. Tá dizendo derrube, caia. Exatamente. Então eu acho que toda a poda, mesmo que para uma concessionária de energia, se vai botar uma fiação, corta aqui só para passar o fio. Não. Vamos avaliar, chama um especialista, ele vai falar como que deve ser feito o corte, de que forma, porque você tem que cortar de forma que equilibre. Quando você corta um galho muito grosso, se você deixa um galho chegar muito grosso, simplesmente corta, você faz uma cicatriz na árvore, uma cicatriz maior, tá? É aquele toquinho que fica exposto, né? Aquilo dali, para patógeno, né? Fungos, bactérias que possam vir a matar a árvore, é um chamariz. Né? Então, existem produtos que você passa nas cicatrizes. O ideal é fazer com os galhos pequenos. Você faz um estudo que você vê para onde o galho está indo, corta quando ele está pequeno. Precisa esperar crescer, exatamente, cortar, adoecer aquela árvore e ela morrer. Mas aqui a gente chama, mas elas não vêm, ninguém vem, é um problema sério. Glauco, que tipos de canteiros poderíamos ter margeando nossos rios? Os canteiros que nós deveríamos ter margeando os rios deveriam ser formados por plantas da mata ciliar, né? O que é a mata ciliar? São plantas que são adaptadas para viver em ambiente aquático. Então, por exemplo, como que a mata ciliar auxilia, né, na margem dos rios? Ela auxilia na estabilização de áreas críticas próximas aos rios, contribui para uma melhor manutenção do nutriente daquele solo. Então, é simplesmente você colocar plantas que estejam adaptadas à beira de rio. E essas plantas nós chamamos de mata ciliar. É a mata que contribui com a saúde do rio e está adaptada a receber a água, está adaptada a inundações. Então tem que ser ser feito um estudo para avaliar essas espécies. Porque a gente vê aí essas árvores nossas aí com as raízes do lado de fora, principalmente no Barão do Rio Branco. Sim, sim. Tem inúmeras árvores com as raízes expostas. Quer dizer, aquilo é um perigo constante, não é? Sim. Existem árvores que é da fisiologia dela colocar a raiz para fora, né? Expor a raiz. São as raízes tabulares, que não é o caso das árvores da Barão, tá? Então, as árvores da Barão... Então, pelo desgaste mesmo. Exatamente. Está pelo desgaste. Por isso que cai. Pela falta de manutenção do solo, o manejo de solo, enfim... A última que caiu aí, ainda bem que caiu dentro do rio. Agora a outra que caiu aqui na Rua da Imperatriz atingiu uma professora. Quer dizer, é um absurdo nós não estarmos de olho nesse tipo de coisa. Porque daqui a pouco a gente não vai poder sair na rua
É o que eu sempre falo. Aqui em Petrópolis, nós temos um corpo técnico bom para isso. Nós temos especialistas. E, infelizmente, a maioria deles tendem a ir para o Rio de Janeiro, tendem a ir para outros locais. Porque ninguém valoriza aqui o que tem. Em contrapartida, nós temos alguns que vêm aqui estudar em Petrópolis, estudar sobre a biodiversidade, a maioria que eu conheço é de fora. Pois é. É um contrassenso. Petrópolis é uma cidade cercada de morros, Glauco. Para o crescimento urbanístico é necessário, como nós já dissemos, o corte dos morros. Mas o que nós temos que fazer depois para segurar a terra, a fim de que ela não deslize sobre essas edificações? Eu fico horrorizado de ver, ali em Correias, por exemplo, foi construído um condomínio ali, aquele morro ali cortado. Olha, eu passo ali, eu não morava aqui 5 minutos. Eu tenho verdadeiro pavor. Eu olho para as coisas e digo, meu Deus do céu, como é que essa gente tem coragem de fazer esse tipo de coisa, né? E depois plantam grama, acha que a grama vai segurar a terra. A grama não segura terra nenhuma, né? Não. Pois é. Ainda mais assim, existem estudos, né? Eu conheço pessoas que fazem estudos de qual tipo de gramínea é melhor para você plantar nas encostas. Porque existem gramíneas que absorvem mais a água, existem outras que não absorvem tanto, existem umas que crescem mais a raiz, e aí eles estão fazendo um estudo comparativo para ver qual é mais adequada para qual tipo de morro, né? Eu acho que nesse caso é a fiscalização. Não tem outra medida. É fiscalizar enquanto está construindo. Às vezes a gente vê a pessoa construindo, eu acredito que para a Defesa Civil, para a Polícia Ambiental, é muito difícil fiscalizar tudo, está em todos os locais, em todo tempo. Por isso que a população tem que entrar em contato. Tem que colaborar com as autoridades. Tem que colaborar com as autoridades. Se você vê que uma pessoa está fazendo uma casa num local inadequado, pelo bem dela, faça a denúncia. Porque a fiscalização vai impedir que aquela pessoa construa a casa. Mas o que a gente vê muitas das vezes é que a pessoa começa a levantar pelo primeiro tijolo. Daqui a alguns dias, alguns meses ou alguns anos você passa, já tem várias casas no local que não é propício. E quando acontece uma tragédia, né? Aí depois todo mundo reclama, e aí é o governo que tem que dar casa para todo mundo. Também não é assim. Exatamente. Né? É isso que nós precisamos prestar atenção, aonde que nós construímos, para evitar riscos. A gente tem que prestar atenção onde que a gente constrói e como? Quando vê que tem algo errado, chama a Defesa Civil. Exatamente. Olha, eu posso construir aqui, eu comprei esse terreno, é adequado? Não. Até deve fazer antes de comprar. Exatamente, antes de comprar o terreno, para depois não ser iludido. Eu comprei, agora tem que fazer. Não é por aí. Antes de comprar, vai lá e pergunta. Você acha que eu posso comprar aqui? Eu vou poder construir aqui o que eu quero? Eu vou poder fazer isso aqui? Não vai. Então não quero. Então não quero, exatamente. Porque as pessoas têm que aprender a realmente ser um pouco mais responsáveis nos seus atos. Petrópolis ficou conhecida antigamente, era conhecida como a cidade das hortênsias. Nós temos até uma empresa de ônibus aí que se chama Cidade das Hortênsias. Sim. Por que elas acabaram na nossa cidade, Glauco? É verdadeiro que elas não mais se aclimatam ao nosso tipo de clima? Desculpe a redundância e a repetição, tipo de clima, aclimata o tipo de clima, mas não de todo jeito. Tudo bem. Então, vou contar primeiro uma historinha que é interessante, eu acho que todo petropolitano deveria saber, né? Que as hortênsias, na verdade, elas são exóticas, ou seja, elas não são do Brasil, tá? Elas não são do Brasil. Elas chegaram aqui por volta de 1840, tá? As esposas dos colonos traziam essas plantas da Europa. Ela tem origem asiática. Então ela saiu da Ásia, foi para a Europa e as esposas dos colonos traziam e plantavam no jardim. E aí nós tivemos o primeiro prefeito de Petrópolis, o Oswaldo Cruz. Ele gostava dessas plantas e ele pediu que plantassem pela cidade toda. Petrópolis era linda, cheia de hortênsia, era uma beleza. Então o primeiro prefeito, né, por uma iniciativa dele... Não sou dessa época não, hein, gente? Ele plantou, né, na cidade toda e a cidade começou a cuidar, né, das hortênsias, a cultivar. A cidade ficou conhecida, só que por falta de interesse, né, público, como é uma planta exótica e demanda um manejo,
ela, se você tirar ela não vai nascer de novo, entendeu? Então, as pessoas, por falta de interesse público, não foram mais plantadas, não foram mais colocadas. Porque muitos turistas também arrancavam essas Arrancavam as hortênsias, plantas. né? Acabaram na estrada de Teresópolis por causa disso também. O prefeito, acho que um dos prefeitos que tentou trazer isso de volta foi o Paulo Ratti, né? Então ele tentou trazer as hortênsias de volta e ele não conseguiu, não se sabe se foi por questões climáticas, que eu acho muito difícil, porque existem pessoas que têm hortênsias nos jardins. Se a gente vê, por exemplo, ali em frente à Boêmia, a gente vai ver algumas hortênsias feias, mal cuidadas. Se a prefeitura colocar o solo adequado, se a prefeitura cuidar, fazer o manejo daquele solo de forma adequada, elas vão se proliferar e aí fica válido, né? Exatamente. Seria tão bonito porque a gente chega em Gramado, por exemplo, e olha, é uma coisa de louco, né? Aquela estrada de Gramado toda cheia de hortênsias, é uma coisa tão bonita de se ver. E aqui a gente perdeu essa característica que era uma coisa tão bonita na nossa cidade. Nós perdemos uma característica que era a cara da cidade, o rosto da cidade. Realmente. E vale a pena aí, se tiver alguém ouvindo, da prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, às vezes fazer um novo plano de manejo para tentar trazer porque eu acho que essas florzinhas que eles plantam são tão sem vergonha, ou florzinha sem vergonha que é plantada, né? E além do mais, ainda na primeira enchente carrega tudo, acaba tudo, fica aquela lama ali em cima dos canteiros que realmente... Se a gente sair observando em alguns locais, a gente vai encontrar algumas poucas hortênsias, só que muito mal cuidadas, né? Exato. Uma curiosidade, né, que eu gostaria de falar é que a cor da hortênsia, ela é determinada pelo pH do solo, né? Legal. Então, por exemplo, quando o solo é ácido, abaixo de 6,5, é mais comum que tenha o tom azulado. Então, a cidade de Petrópolis tem um solo mais ácido. Por isso as hortênsias são mais azuladas. Quando o pH é neutro, elas são brancas. E quando é alcalino, elas tendem a ser mais avermelhadas. Por isso que tem pessoas que cultivam, que colocam água com ferrugem, entendeu? Porque isso muda o pH a tonalidade do solo. Exatamente. Consequentemente. Interessante a gente saber essas coisas, né? É tão legal isso, é muito bonito esse troço. Glauco, infelizmente nós estamos chegando ao término do nosso horário aqui. A gente tem um horário aqui, não pode ultrapassar esse horário. Eu queria deixar os nossos microfones para a sua despedida. Tá, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao chamado da rádio. Isso, né, é um pouco de educação ambiental, você levar a educação à população. Nós precisamos cada vez mais disso nas rádios, na televisão, nas escolas, um pouco mais de fiscalização e que nós olhemos para as nossas florestas, para a nossa fauna, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de respeito, procurando, estudando sempre, que eu tenho certeza que quem mora em Petrópolis é privilegiado por ter a Serra dos Órgãos em volta da gente. É verdade, é isso mesmo. Eu queria agradecer a você, Glauco, ter disponibilizado esse tempo para vir aqui num sábado, né, para que a gente pudesse fazer essa entrevista e dizer aos nossos ouvintes que na próxima semana estaremos com mais uma entrevista aqui no nosso programa. Agradecer ao Darlan na técnica, ao William, que está levando o programa ao ar. Agradecer também a paciência dos nossos ouvintes. Esperamos que tenha sido de interesse de vocês, porque o meio ambiente é onde nós vivemos, né? Então a gente tem que saber como lidar, como tratar, como cuidar dele para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Obrigado a todos. Um bom final de semana. Fiquem agora com o Plantão Imperial e depois com o programa do Roberto, né, o show do Roberto aí. E até semana que vem. Fui.